Galera, eu separei hoje um versículo bíblico. Ele está em 1 João, o capítulo é o 2 e o versículo é o 6. E esse texto ele vai falar que não basta dizermos que estamos em Cristo, nós precisamos, antes de tudo, fazer a vontade de Deus. Eu tenho feito algumas reflexões e geralmente quando a gente vai levar o evangelho, eu como cristão, você como cristão, um erro que a gente comete é de achar que somente o outro ele precisa de arrependimento, somente o outro precisa se converter, quando nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber a necessidade que a gente tem de uma conversão diária. O batismo do Espírito Santo, ele é diário. Todos os dias nós precisamos nos alimentar e nos arrependermos do nosso pecado. E isso não acontece somente uma vez só. A Bíblia vai falar que antes da gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente precisa tirar a estaca que está em nossos olhos. Ou seja, antes de olhar para o outro e achar que somente o outro ele precisa desse arrependimento, nós temos que entender que nós precisamos nos converter. Não basta dizer eu sou cristão, não basta dizer eu tenho Cristo, nós precisamos ter os frutos do Espírito e precisamos ser imitadores de Cristo, assim como ele refletia a imagem do Pai. E galera, todos os dias quando eu olho para mim, antes de trazer uma mensagem aqui para vocês, antes de falar do amor de Deus, eu olho para mim e eu percebo que antes de tudo eu preciso mudar, eu preciso aperfeiçoar o meu caráter e eu preciso ser mais parecido com Cristo. Só para vocês entenderem, e aí quando eu olho, galera, para a pessoa de Cristo e eu olho para mim, não vou usar como referência outras pessoas, não quero tecer esse julgamento, mas quando eu olho para Cristo, para a pessoa que Cristo foi, e eu olho para mim, para quem eu sou hoje, eu percebo que existe uma distância muito grande do ideal de cristão que Cristo ou Deus deseja para mim. Por que eu falo isso? A gente tem querendo ou não, faz parte da nossa natureza, o pecado, mas a gente tem um hábito de julgar as pessoas e colocar as pessoas dentro de uma caixinha, de uma régua e medir o comportamento do outro. Quem é cristão, quem é santo, quem não é. E nesse julgamento a gente acaba se equivocando um pouco, porque o nosso olhar, ele tende na maioria das vezes a ser sobre o outro somente a partir das falhas dele, a gente deixa um pouco as qualidades de lado. E aí, eu particularmente estou nessa busca de não fazer um julgamento sobre o outro e me conectar com aquilo que o outro tem de bom. E olhar para mim e perceber as minhas próprias falhas. Às vezes eu começo a falar, galera, e eu começo a ficar rouco, a voz falha um pouco, só que assim, o que eu quero colocar nesse vídeo é que para você entender que antes de tudo, antes de tentar converter o outro, converta-se a si mesmo. Busque você o Espírito Santo de Deus e busque você ser mais parecido com Cristo. Na maioria das vezes, o que vai levar uma pessoa para perto de Deus não é aquilo que eu digo, mas é aquilo que eu faço e aquilo que eu sou como essência. E aí quando eu olho para Cristo, mais uma vez, eu percebo que Cristo foi amoroso, Cristo foi um cara que acolheu as pessoas, um cara que estava em constante oração, em busca do Espírito Santo, estava sempre com o Pai e principalmente estava sempre disposto a servir. Eu acho que é o que falta hoje, principalmente em mim. Eu falo não só, vou falar vocês não, né? Vou falar eu preciso ser mais parecido com ele, você precisa ser mais parecido com ele no sentido de estar disposto a servir, a acolher, a amar. Eu acho que durante toda a narrativa bíblica o que a gente encontra
com maior evidência é justamente o amor de um Deus por seus filhos falhos e pecadores. E o próprio Cristo é o amor, e aí quando a gente ama, o amor, ele cura tudo. O amor restaura, o amor transforma. Então o convite hoje é para você, em primeiro lugar, olhar para você, procurar ser imitador de Cristo e entender que o amor pode transformar e curar tudo. Ainda que o outro esteja em uma situação difícil, talvez uma situação um pouco caótica e não esteja tão próximo de Deus como você imagina, ame e mostre isso com as suas atitudes, com o seu caráter, que eu tenho absoluta certeza que você vai transformar muito mais pessoas do que simplesmente com a palavra. E eu estou procurando fazer isso no meu dia a dia, a ser mais generoso, paciente, evitar julgamentos, né? Principalmente porque a gente acaba comprando gato por lebre. Às vezes a gente olha para alguém, imagina que é uma pessoa que tem a palavra de Deus, que é uma pessoa de comunhão, só que no íntimo, nos bastidores, só quem conhece é Deus. E eu sempre falo, todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da presença de Deus. É isso, abraço.